Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda à nossa live de hoje. E qual é o tema hoje? Saber ouvir, não é? E para que serve isso, Renata? Para que serve saber ouvir? Saber ouvir serve para as pessoas que querem vender algo, que querem convencer alguém de alguma coisa, que querem ser assertivas na vossa venda. E para que isso é uma oportunidade? Para você aprender mais uma ferramenta, uma técnica que possa te ajudar aí no seu dia a dia, seja ele em vendas ou seja ele de outra maneira ou de outra coisa que você precisa ter alguma atenção, alguma coisa da pessoa. Então, o assunto hoje é saber ouvir. E o que é certo é estar mais atenta, né, no saber ouvir, que nós vamos falar hoje. Errado, às vezes, não escutar aquilo que o seu cliente ou a pessoa que você está a vender alguma coisa, você não está, como se não tivesse conectado e você não está prestando atenção nos sinais que a pessoa está a dar. Então, o tema de hoje: saber ouvir, saber ouvir, ok? Então, bora lá para mais um conteúdo desta noite. Muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Todos aqui numa sexta-feira à noite, em época de pandemia, mas nós estamos aqui firmes e fortes. E então, vamos lá. Por que eu resolvi falar sobre esse assunto, saber ouvir? Porque muitas das vezes o que acontece nas nossas vendas ou de alguma maneira que nós queremos convencer alguém de alguma coisa, a pessoa ela dá alguns sinais e nós não estamos atentos a esses sinais. E nós já falamos desses sinais aqui justamente quando eu falei lá de, às vezes, é uma pessoa mais auditiva, uma pessoa mais sinestésica, uma pessoa mais visual, nós já até falamos sobre isso. Mas hoje o foco aqui vai ser no saber ouvir de uma outra maneira. Justamente porque o que acontece? Quando acontece um tipo de venda, alguma coisa, vamos dar um exemplo de uma coisa fácil, né? Por exemplo, eu vou comprar um carro, certo? Então, eu chego na concessionária para comprar um carro e eu já tenho na minha mente o tipo de carro, que geralmente quem vai comprar algo, ele pesquisou. Lembra lá daquela live que eu falei sobre a consciência, o inconsciente, o nível de consciência do seu cliente? Então, quando eu tomo a iniciativa de ir a algum lugar para comprar alguma coisa, não é? Então, eu já decidi que eu quero aquilo, ou pelo menos eu já pesquisei, eu já me informei sobre o produto ou sobre o serviço, certo? Então, o que nós fazemos? O exemplo da concessionária, um exemplo simples, fica mais fácil para a gente explicar melhor com o exemplo. Então, o que acontece? Eu vou na concessionária, mas eu já tenho ideia de como é aquele carro que eu quero, né? Eu já tenho uma ideia do que... Eu já idealizei na minha cabeça o estilo de carro, como eu quero, a cor. Com certeza, eu já tenho um ideal daquilo que eu quero comprar, daquilo que eu quero adquirir. Então, eu vou lá para saber mais detalhes sobre aquele carro. E o que muitas vezes acontece com alguns vendedores, ou até mesmo conosco em querer muito algo, e nós atropelamos a venda, atropelamos a pessoa que está ali à nossa frente. Então, se eu chego na concessionária e eu falo, eu quero saber mais sobre esse produto, se o vendedor, a pessoa que está do outro lado, ela não estiver atenta no que eu vou dizer para poder ir ao encontro daquilo que eu desejo, o que acontece? Como ele não me escuta, ele vai me oferecer tudo
o que pode ser oferecido, ou que às vezes até pode ser oportuno para ele, para fechar uma meta, alguma coisa, mas ele não vai falar daquilo que me interessa. Não sei se já tiver assim alguma situação que às vezes a pessoa do outro lado que está te oferecendo alguma coisa, ela não parou para te ouvir. Então, o saber ouvir aqui hoje é justamente isso. Será que você sabe ouvir o outro? Você ouve, mas não é assim. A pessoa está falando e você está desconectada, não é? Você não está atenta nem aos sinais, nem nada da pessoa. Então, isso é o que nós chamamos de saber ouvir. E o que acontece? A pessoa vai falar de tudo, menos aquilo que realmente me interessava saber. Por quê? Porque quando eu chego, a pessoa ela não pergunta, ela está mais interessada em falar sobre o assunto, sobre aquilo que ela acha que é importante para mim, mas ela não me escutou. Então, muitas das vezes, a compra, não é, a venda em si não acontece não por falta de desejo da pessoa, mas sim a pessoa que está a vender, ela não consegue perceber o que trouxe aquela pessoa ali naquele lugar. Não é? Estou dando exemplo de uma concessionária. Então, eu chego, eu quero uma coisa, mas ele vem e me oferece outra. Ele não está atento naquilo que eu falo. E quando nós vendemos um produto, ou um serviço mesmo, ou qualquer coisa, quando você, e não é o estilo de pergunta que você, às vezes, que você tem que aprender a fazer certos tipos de pergunta. E justamente não é perguntar o que é importante para a pessoa, e sim perguntar o que ela deseja e o que vamos supor, eu vou pôr um pouquinho aqui na minha área. Por exemplo, se uma pessoa chega e ela fala, olha, eu quero deixar os meus dentes mais brancos. Vamos supor. É um exemplo. Às vezes aquilo é possível, às vezes aquilo não é impossível, não é? Mas esse é o desejo. E se eu souber escutá-la e saber por que ela quer aquilo, o que ela está idealizando, qual é o sonho dela, eu vou conseguir juntar aquilo que é possível, aquilo que é realizado, com a expectativa do cliente. E também vou poder ir ao encontro daquilo que ela deseja. Então, voltando lá um pouquinho na concessionária, é justamente isso. Qual que é a transformação que eu quero? Por que eu quero aquele carro? Por que eu idealizei aquele tipo de carro? Na minha cabeça, eu idealizei. Por que será? Mas a pessoa que está a me vender, ela não está atenta a isso. Ela só quer falar daquilo do produto. É a mesma coisa. Eu vou comprar um carro e a pessoa começa a me falar sobre alguma coisa da mecânica ou alguma coisa de algum produto que tem o carro, alguma peça, alguma coisa que, de repente, para alguns, aquilo é importante. Ele dá importância àquilo, mas para outro, ele não quer saber sobre as peças, ele quer o que o carro vai trazer para ele. O carro vai trazer para ele conforto, status, segurança, vai me levar mais rápido a algum lugar. Eu quero um carro que dê menos revisões. Eu quero um carro que não me deixe na mão, que não estrague com tanta facilidade. Vocês estão a perceber onde eu quero chegar? Muitas das vezes nós estamos atentas, mas nós não esperamos o que o outro deseja. E como eu não espero o que o outro deseja, eu falo, às vezes, coisas que são importantes para nós, mas não é importante, não é aquilo que o cliente deseja, não é aquilo que está satisfazendo o meu cliente, não é a transformação que ele deseja. É igual, por exemplo, nós estamos, às vezes, numa academia, não é? Num ginásio, numa academia. A pessoa que está indo para o ginásio,
Para você convencer ela a ir para o ginásio, não é você falar para ela que ela tem que fazer não sei quantas abdominais, tem que ficar não sei quantas horas na passadeira e levantar aquele tanto de peso. Ela não quer isso, porque isso dá muito trabalho. O que ela quer? Ela quer ou ter mais saúde, não é cuidar da saúde dela, ou ela quer ficar melhor fisicamente, ela quer ter aquela barriga de tanquinho, certo? Mas o que ela quer? Ela quer a transformação. Ela não quer ir no ginásio todos os dias. Então, quando nós falamos de uma venda e eu estou focado ou no produto, ou estou focada naquilo que são aqueles benefícios, mas não aquilo que vai me transformar, eu não consigo convencer o meu cliente daquilo que eu vou vender. Porque se você falar que se você tem que acordar e sair nesse frio, debaixo de chuva, ir para o ginásio, ficar lá não sei quantas horas para ter um resultado, ele não vai te comprar aquilo. Ele vai comprar se ele sentir necessidade de ter saúde, ou se ele vê que aquilo é um benefício, de ele ver necessidade de ele ter um físico melhor. Por exemplo, uma pessoa acabou de se divorciar, está solteiro. No momento, está solteiro. Se ele está querendo ir para o ginásio e ele gosta de ter saúde, mas com certeza ele também quer ficar. Ele está mais vaidoso, ele quer cuidar dele, ele quer sentir melhor, ele quer melhorar a autoestima dele, ele quer estar mais bonito. Não é assim? Mas a pessoa que vai vender isso, ela não está vendo isso. Ela está vendo que ele tem que ir lá fazer aqueles exercícios todos, que ninguém gosta de fazer aqueles exercícios. Então, muitas das vezes, nós estamos muito preocupados em falar, sem perceber qual é a transformação e o que leva o meu cliente a querer tal produto. Isso não só como na venda do carro, como em qualquer outro produto ou serviço, porque nós não estamos focados naquilo que realmente o cliente deseja. Qual é a transformação? Às vezes a transformação é quase, não chega a ser impossível, mas eu depois tenho que trazer o meu cliente para aquilo que realmente é possível e como que ele vai fazer para conseguir aquilo, ok? Mas eu tenho que saber escutar o cliente para poder saber o que ele deseja no final. Qual é o produto final, qual é o resultado final, qual é a transformação final que eu quero. E não o vendedor dizendo muitas coisas. Eu falo isso, pessoal, às vezes até parece, né, uma coisa muito óbvia. Alguns de vocês podem falar, Renata, mas isso é tão óbvio. Mas não é óbvio. Eu já, até por experiência própria, já aconteceu isso comigo. Uma vez eu fui num lugar para comprar um produto, e por acaso era um carro, e a pessoa, ela não me mostrou o carro que eu queria. Ela simplesmente queria me impingir um outro carro. Ela não deu tempo de eu explicar o porquê que eu queria aquilo, qual era o motivo de eu escolher aquele devido carro. Ela só me mostrava as vantagens de um outro carro, mas não era aquilo que eu queria. Então, a venda não aconteceu. Por quê? Porque justamente a pessoa que estava ali, o vendedor, ele não soube esperar, escutar e saber por que eu queria aquilo e qual que era a transformação, ou por que eu queria aquilo. Se era um carro maior, era por quê? Porque tinha espaço para bagagem, para carrinho de bebê. Qual era o motivo? Então, ele não soube escutar e simplesmente falou de um monte de coisa que não me levou à compra. Então, a compra não finaliza, às vezes não é pelo lado nem do produto, às vezes não é pelo lado financeiro, mas sim por ele não saber qual era o que eu desejava. Ele não deu tempo de eu poder falar e saber o que ele desejava. Então, por exemplo, muitas das vezes, não é? A pessoa, por exemplo, vamos falar aqui de um seguro. A pessoa vai vender um seguro. Vai vender o seguro, eu tenho que saber por que aquele seguro vai ser importante para mim no futuro.
Será que quando eu sofrer de algum acidente, aquilo vai me cobrir? Eu vou dar segurança para minha família? Então, toda vez que você vai pensar em vender algo, vai demonstrar alguma coisa, você tem que saber qual é aonde que está, aonde está o que eu quero, não é? O que o meu cliente deseja, qual é a transformação do meu cliente. Então, é um pouco por aí. Então, muitas das vezes, nós não estamos atentos com isso. Nós negligenciamos isso por, às vezes, ou uma correria, ou por não estar muito atento ao cliente. E, muitas das vezes, o cliente dá sinais de que quer, às vezes, uma estética, às vezes ele dá sinal de que ele quer aquilo para a saúde, às vezes ele dá sinais de ele dá várias opções, e ele dá tantos sinais, que nós já falamos disso aqui, não é? Sinais que são a linguagem corporal de tudo aquilo que ele transmite, não é? E muitas das vezes nós não estamos preparados e não estamos a ver toda essa demonstração da pessoa, tudo aquilo que a pessoa deseja. Então, hoje eu trouxe justamente esse tema, porque eu acho que em vendas, ou até em tudo, não é assim, de um modo geral na nossa vida, não é só uma venda, porque quando as pessoas pensam venda, pensam que é só o vendedor ali. Não, do modo geral, até mesmo, eu já sempre falei isso, até mesmo convencer um filho ou um marido de alguma coisa é considerado quase uma venda, né? Então, nós temos que estar atento ao outro, porque muitas das vezes é essa falta da escuta ativa que faz com que nós perdemos o nosso negócio ou a nossa venda, não é? Justamente por não estar atento ao que a pessoa vai dizer. E muitas das vezes a pessoa, e eu vejo isso muito, principalmente na minha área, as pessoas mostram muito aquelas coisas que são, às vezes, até feias, não é, de se ver, que é muito misturado com o sangue, ou com cirurgias, ou com coisas. Mas, pessoal, as pessoas não gostam de ver aquilo. Aquilo só é bom para quem é da área. Aquilo só é bonito para quem entende daquilo, porque o resto ninguém gosta de ver aquilo. É a mesma coisa quando eu falo da pessoa que vai para o ginásio. Ninguém gosta de estar no ginásio e fica lá fazendo não sei quantas horas. Ela está em busca de algo que vai transformá-la. Ou pode ser ter um corpo melhor, ou ter saúde, ou ter alguma coisa. Então, muitas das vezes nós estamos focados no produto. E o produto não vende. O que vende é a sua transformação. Aquilo que vai gerar no seu cliente a transformação. Aquilo que você está levando e que vai gerar aquilo que realmente eu desejo. Aquilo que realmente eu fui buscar. Por exemplo, um outro exemplo aqui que a gente pode falar, às vezes tem dois produtos, não é? Dois produtos. Isso também já aconteceu comigo, são dois produtos idênticos, até os valores são parecidos, não é nada assim muito diferente, não é? E o que leva você, às vezes, a escolher um produto ou um ou outro? Qual que é essa decisão? O que rompe aqui? Por que eu decido entre um e não entre outro? Qual é a minha decisão? Então, muitas das vezes não está no preço. Então, o preço. Mas eu estou dizendo que o preço, ele é parecido dos dois produtos. Então, o que vai me levar? Se o vendedor, a pessoa que está na minha frente a vender o produto, se ela vai me falar aquilo que eu quero escutar, aquilo que eu desejo. E muitas vezes a diferença, às vezes, de preço é até simbólica, e às vezes a gente pensa, não vendi pelo preço. Não, você não vendeu, foi por não mostrar a sua transformação, ou não mostrar aquilo que realmente o cliente gostaria de ter.
Quando eu falo em transformação, às vezes vocês pensam, transformação, mas que tipo de transformação, Renata? Como que é isso? Por exemplo, num consultório dentário, por exemplo, a transformação pode ser até tirar uma dor. A pessoa não quer ter aquela dor. Mas se a pessoa chega com aquela dor e fala, eu não quero ter essa dor, eu estou morrendo de dor, e eu estou preocupada com outra coisa, não liga, não é? Porque o que eu queria era tirar a dor. E a mesma coisa é num carro, a mesma coisa é num seguro, a mesma coisa é numa roupa que você vai comprar, não é? Porque não é a questão, muitas das vezes, e outra coisa que acontece às vezes muito, nós às vezes não oferecemos um produto por achar que, por julgamento, por achar que a pessoa pode não ter condições de fazer aquele produto ou comprar aquele produto. Então, cabe a nós escolher o que for melhor, mostrar, mas ele tem que estar de acordo com aquilo que eu procuro, daquilo que eu desejo, como compradora, certo? Porque é aquilo que eu falei, se eu vou lá e eu já idealizei que eu quero um vestido cor-de-rosa, de tal jeito e tal jeito, posso não achar aquele cor-de-rosa, mas a boa vendedora é aquela que vai saber descobrir em mim qual o tipo de roupa que eu ia querer e por que aquilo eu quero aquilo para quê? Para ficar mais bonita, ela tem que descobrir num todo qual é a transformação que eu quero, para ela poder achar o produto certo para mim e ir ao encontro daquilo que eu desejo. Então, pessoal, às vezes a escuta ativa, né? As pessoas pensam assim, escutar é fácil. Não é fácil. Porque muitas das vezes, quando a pessoa está a dizer, nós já estamos a retrucar, a falar de outra coisa. Nós não esperamos a pessoa falar. Nós já voltamos a dizer algo novamente. Nós estamos sempre atropelando, não é, a conversa. Um diz, o outro diz, nós não damos tempo para que a pessoa escute e a gente observa primeiro o que a pessoa deseja. E muitas das vezes nós fazemos isso, nós estamos julgando o outro, não é? Ou pela maneira, ou do que for, sem saber realmente aquilo que deseja, aquilo que o nosso cliente deseja, aquilo que ele realmente quer. Então, quando eu venho aqui hoje falar justamente desse tema, é porque nós pensamos que às vezes nós escutamos bem, mas muitas das vezes nós falamos mais do que escutamos. E vocês já viram aquele ditado que é peixe morre pela boca? Pois é. Então, é justamente isso. Então, muitas das vezes, na hora da sua venda do seu produto, mais vale estar calado e ter a percepção em todos os sentidos que eu já disse antes, tanto no visual, no auditivo, no sinestésico, todos aqueles sinais, toda a linguagem corporal do seu cliente, para que você possa ter uma abordagem mais assertiva, buscando realmente aquilo que seu cliente deseja, e não atropelando, não é? E não enxergando toda essa linguagem corporal, porque nós já até falamos aqui, não é? Que a fala é 7% e a linguagem corporal é 53%. Então, muitas das vezes você está ali falando, ele já está de braço cruzado, ou ele já está na negação, e você não se apercebe. É como se engatasse uma primeira, não é, no carro, e aquilo atropela, aquilo fala, aquilo nunca mais para, e ele não reconhece aquilo que realmente você estava à busca, você estava à procura daquilo. Então, quando nós falamos o saber ouvir que eu queria passar aqui para vocês hoje, é justamente isso, não é somente escutar por escutar,
Porque muitas das vezes nós estamos a escutar, mas sem estar a escutar. Não é? Você já não conversou com alguém ou com um amigo que às vezes você está falando, mas parece que você está falando para as paredes? Ou até mesmo para o seu marido ou esposa, parece que você fala e a pessoa não está, você parece que não está ali. Por quê? Porque ela não está ali, ela não está atenta aos seus sinais, ela não está atenta a tudo que você fala, ela não está atenta por toda a sua linguagem corporal, ela está escutando como se fosse um corpo presente, ela está ali e está a escutar, mas ela não está realmente com aquela escuta ativa, ela não está prestando atenção, ela não está 100% conectada com você. E principalmente hoje em dia, pessoal, como nós temos tantas distrações, nós temos tanta coisa, não é? Nossa vida hoje é uma agitação, é tudo ao mesmo tempo que vai acontecendo. Então, o que acontece? Saber parar, saber ouvir, às vezes não é fácil. E muitas das vezes nós temos que começar a parar, a fazer uma meditação, a centrar e a pensar no aqui agora, porque o aqui agora é tudo aquilo que eu posso, que eu tenho controle e que eu vivo esse momento agora, e não a pensar e a devagar nas coisas. Então, muitas das vezes eu estou com a cabeça em outro lugar a tentar fazer uma venda ou fazer alguma coisa, eu não estou presente. Eu estou de corpo presente, mas a minha cabeça está em todos os lugares, menos naquele lugar onde eu deveria estar. Então, parece sempre muito banal, não é, eu falar disso, mas observa se você não tem nenhum amigo ou amiga, ou mesmo seu companheiro ou companheira, que muitas das vezes você se vê nessa situação. Muitas das vezes você está falando alguma coisa e a pessoa não está prestando atenção naquilo que você fala. Então, é disso que eu estou falando, é de você estar presente e saber aonde vai chegar. E você só consegue ter uma lucratividade do seu negócio, da sua empresa, quando você conseguir tirar, quando você fazer que entre o seu cliente, que seu cliente venha para o seu lugar, não é para o seu negócio, o que for, e que ele consegue perceber essa transformação que é gerada e ele enxerga essa transformação. Porque não basta você achar que fez uma grande transformação e o cliente não perceber essa transformação. Porque muitas das vezes você acha que ocorreu uma transformação, mas o cliente não tem a percepção dessa transformação. Então, como que você pode mostrar essa percepção? Por exemplo, num carro, não é? É simples, você faz o test drive, faz a pessoa andar no carro, ela sentir o carro e tudo. Quando é num serviço, alguma coisa, é mostrar o antes, mostrar na frente do espelho, explicar alguma coisa. Por exemplo, quem vai fazer, por exemplo, uma cirurgia plástica? É mostrar, ela vê como ela estava, como estava ali a ruga, como estava aquilo tudo, e como ela foi transformada. Porque muitas das vezes as pessoas não percebem essa transformação, elas acham assim, vai ficar, mas não, ela não sente essa transformação. Ela acha que ficou bom, mas ela até esquece de como ela era. E como ela não sabe, ela não enxerga essa transformação ela não entra naquela parte da sua lucratividade. Por quê? Porque ela não vai indicar tantas pessoas para você, porque realmente ela não... É como se ela não... Ela teve a transformação, mas ela não enxergou a transformação. Então, muitas das vezes, você precisa filmar o antes, ou até tirar foto do antes, ou alguma coisa que ela tenha essa percepção da transformação. Porque se ela não tiver essa percepção dessa transformação, não existe transformação. E se não existe transformação, o produto ele passa a ser mediano. Ele é
um mediano, como se fosse um produto que eu compro, que eu consumo médio, no plano médio. Ele não chega a ser uma coisa que passa do mediano para o extraordinário, porque a pessoa não teve a percepção da sua mudança, ele não teve a percepção daquilo que realmente transformou na vida dele. Deu para perceber, pessoal? Coloca aí um joinha, manda aí um comentário, veja se vocês estão a entender o que eu estou dizendo, se faz sentido para vocês. Se não faz, também está tudo certo, pessoal. Deixa tá. Para alguém pode fazer sentido, para outros não, mas eu quero saber, vocês têm alguém que vocês já tiveram essa situação? Porque é muito comum, pessoal. Às vezes, até um amigo nosso, às vezes, está falando, mas ele começa, engata numa primeira e nunca mais para, e você nem tem a oportunidade de falar. E, às vezes, um cliente, você faz uma transformação fenomenal, a pessoa não percebe aquela transformação, porque ela não tem noção do que era. Então, é muito importante que você mostra essa transformação, mas a pessoa tem que ter essa percepção dessa transformação. Não basta transformar, entendeu? Ela tem que mostrar que a vida dela, por exemplo, se ela compra um produto e aquele produto vai gerar muito resultado na vida dela, ela tem que ver esse resultado da vida dela após aquele produto. Tudo aquilo que a vida dela mudou, entendeu? Autoestima, saber se expressar, falou melhor, ela está modificada, ela tem foco, tem determinação. Então, tudo aquilo que foi sendo mudado, ela teve a percepção e ela vê a diferença na vida dela, essa mudança. Ela não vê só... Ela não é que ela sabe que mudou, mas ela tem que perceber essa mudança. E tem que saber que foi através daquela mudança, daquela transformação que gerou outros resultados. E não a mudança por si, ou fez e comprou. Porque senão fica comprar um produto e você consome o produto e está tudo certo. Ele é igual para todos, ele está no nível mediano. Ele não transforma. Por exemplo, você tem uma empresa grande que pode fazer, talvez, uma peça que vende para o mundo inteiro, tudo. Mas o que aquela peça vai transformar junto com outras peças que vão transformar em um produto final? O que aquela peça é importante? E quando eu falo em peça importante, eu também falo numa empresa, você também tem que saber... Isso também é importante, que cada pessoa que trabalha ali, cada pessoa que tem uma peça fundamental dentro desse sistema, que aquela peça não é não é mais importante, nem menos importante. Aquela peça, ela faz parte do jogo inteiro da transformação. É através de um simples começar a fazer algo que vai transformar aquela pessoa. Então, ela faz parte do processo de toda transformação. E muitas das vezes, a cultura das empresas, elas não estão engajadas nisso, justamente por achar que, eu só faço a limpeza ali, isso não tem importância. Mas qual o impacto daquela limpeza, daquela limpeza dentro daquela organização? Então, é isso que eu falo, pessoal. Quando você aprende a percepção, a transformação, tanto do seu cliente, que você vai transformar e ele vai perceber, e tanto das pessoas que estão à sua volta, que sabe que aquela coisinha, por mais pequena que seja, ela faz a diferença da transformação de um todo, é isso que eu chamo de ter a percepção. E saber ouvir que aquela pessoa... realmente ela está fazendo aquilo para transformar, para fazer a mudança na vida das pessoas. E hoje em dia, o que mais tem valor, e o valor, às vezes, que pode até não ser medido, é justamente o valor dessa transformação. Porque é essa transformação que vai mudar aquilo que eu queria mudar, é essa transformação que vai mudar a minha vida.
Por exemplo, eu na minha área, não é? Se eu faço um trabalho de uma pessoa que a pessoa ela nem sorria, porque ela tinha vergonha daqueles dentes, tinha vergonha daquele sorriso. E a partir do momento ela termina aquilo, ela começa a sorrir, ela começa a ter uma autoestima, ela começa a se achar bonita, a olhar no espelho e gostar da imagem que vê, não é? E não daquela imagem antiga. Então, isso que é a transformação. E é nessa transformação que depois o preço seu passa a ser como se fosse em segundo plano, porque a transformação da vida é maior do que simplesmente aquilo que você ofereceu. Então, toda vez que se você for fazer uma venda, seja num seguro, seja vender um carro, seja vender um serviço, até mesmo uma psicóloga que vai fazer um tratamento, é toda essa transformação, é tudo aquilo que vai gerar para a pessoa, para ela melhorar em algum aspecto da vida dela, ou para ela ganhar mais dinheiro, ou para ela ganhar mais autoestima, ou para ela ganhar o que for, desde que ela sinta e perceba também essa mudança e essa... pessoal, engasguei aqui. É que ela perceba essa mudança e essa transformação. Então, toda vez que você for sentar na frente de um cliente e que for vender um seguro, por exemplo, e que você começa a falar do seu produto e não escuta, não tem a escuta ativa para saber o que realmente o cliente deseja, o que realmente o cliente quer com aquilo, você vai ser mais um vendedor mediano que vende um produto. Você não consegue chegar mais além. E quando você não consegue chegar mais além, você é igual para todos. É um serviço mediano, onde não passa mais nada, porque você não consegue gerar a transformação. Você só vende um produto, paga e vai embora. Vende um produto, paga e vai embora. É como se fosse um supermercado. Você vai lá, você paga, leva para casa. Você paga, põe no carrinho e leva para casa. E não é isso que a gente está falando. O que a gente quer é uma venda que faça diferença e que faça transformação. Uma venda por venda fica igual ao supermercado. Você vai, compra o produto, leva para casa e consome. Ele é igual ali ou em outro lugar. Agora, o que gera a diferença, e aí entra outros aspectos, não é? Entra o atendimento, entra você saber explicar bem, você ter uma comunicação assertiva, entra vários fatores, não é só isso. Mas, justamente, se você não escuta o que o cliente deseja e você está vendendo outra coisa, não vai chegar a lado nenhum. Por exemplo, na minha área, muitas das vezes, a pessoa procura, às vezes, estética, e outras vezes a pessoa procura função. Tem pessoas que querem, ele não quer saber se está branco, se vai estar amarelo, não interessa. Ele quer comer bem o bacalhau e que aquilo vai dar para ele mastigar. Ele não quer saber se está melhor ou está pior, ele quer a função. Então, não adianta para esse cliente eu falar sobre estética, porque a prioridade dele é a função. É a mesma coisa que eu disse, quando eu fui comprar um carro, e eu já tinha idealizado o carro, e a pessoa vem com outro carro, por mais que o outro carro seja melhor, ou o que for, não era aquilo que eu desejava, não era aquilo que eu tinha ido lá buscar. E a pessoa não fez a venda. E aconteceu isso novamente, depois de uns anos, quando eu troquei meu carro novamente, aconteceu a mesma coisa. Eu fui em dois lugares com os preços mais ou menos muito parecidos, né? E eu acabei por comprar num outro lugar, por quê? Era mais caro, mais barato? Não, até o preço era igual. Justamente porque ele me mostrou aquilo que eu desejava. Ele conseguiu me passar tudo aquilo que eu queria. Ele não mediu esforços para me mostrar, me colocar dentro do carro e ver aquilo que eu queria realmente, se era aquilo. Então, às vezes, muitas das vezes, nós estamos achando que a gente foca muito no nosso produto. E não é o nosso produto, e sim como eu vou
impactar aquela pessoa e como eu vou transformá-la, ou como eu vou fazer com que ela saia dali com aquilo que realmente ela deseja e não aquilo que é bom para mim para alcançar alguma meta, algum objetivo. Porque muitas vezes, não é, nessas empresas grandes, às vezes tem as metas, tem os objetivos, tem que atingi-los, né? E às vezes você está focado em vender algo que a pessoa às vezes poderia comprar uma outra coisa que às vezes é 10 vezes mais caro, porque ela tem muito mais interesse naquele produto, mas você está focado naquele ali. E você não deu tempo para a pessoa te explicar e você não escutou o que ela realmente desejava. Você só colocou ali o produto e não deu tempo para que ela realmente visse, né, aquilo que era a necessidade. E outra coisa que também vende muito e que faz muita diferença é a necessidade. É a necessidade que eu tenho naquele momento. Naquele momento eu estou decidida a fazer aquilo. Naquele momento eu quero aquilo. Mas pode ser que, passado alguns dias, eu já mudei de ideia, ou o marido falou que aquilo não é bom, ou o vizinho foi falar outra coisa. Então, eu tenho um período ali da minha necessidade, e eu tenho que... A pessoa que vai me vender algo, ela tem que saber também qual é a necessidade. Ela tem pressa, é para hoje, é para ontem, como é? Qual é essa necessidade? E através dessa necessidade, através da escuta ativa, eu vou conseguir ser mais assertivo depois na minha venda. E quando eu falo venda, eu falo de venda de um modo geral, não é venda de um serviço, de um produto físico, o que for. Então, pessoal, diz aí para mim aí no chat se vocês já foram em algum lugar a comprar alguma coisa e não conseguiram comprar ou por impingir algo ou por a pessoa querer vender outra coisa. Coloca aí no chat para eu saber se vocês já tiveram alguma experiência assim, que acaba sendo, essas experiências acabam sendo desagradáveis, não é? E a pessoa que estava ali, que tinha tudo para fazer a venda, não consegue fazê-la. Então, pessoal, é um bocado dessa escuta ativa que eu trago aqui para vocês, porque justamente se você não está... Ali, ó, falaram ali, o vendedor era péssimo e não tinha tempo para aquilo. Realmente, desistiu de comprar, é isso mesmo. Não, o vendedor era... Ele não fez nenhum cursinho, nem de coach, nem de PNLs, nem nada disso, porque realmente ele não sabia ter a percepção, não é, do cliente, que realmente o cliente, você tem realmente que ter a sensibilidade, não é, de perceber aquilo que o outro quer. E às vezes não é fácil, pessoal, porque às vezes você tem que estar ali algumas horas, depois voltar com o cliente para justamente perceber o que está por trás daquilo. Porque muitas das vezes, também tem outro detalhe, muitas das vezes as pessoas falam, mas elas falam uma coisa, mas estão a imaginar outra. Às vezes elas falam de algo, mas elas querem outro. E até você descobrir o que está por trás daquilo que realmente ela deseja, às vezes não é tão fácil assim, não é tão simples. Então, você tem que estar muito atenta, fazer aí várias formações para você aprender aí as técnicas, não é, de saber os sinais, saber a linguagem corporal. É muito importante você estar sempre melhorando, né? É uma melhoria contínua, fazer sempre muita formação para você ter essas ferramentas para que você possa olhar para aquilo e saber, porque isso que eu estou falando agora realmente é muito comum. A pessoa pede uma coisa, mas o que está por trás daquilo? O que realmente ela deseja por trás? Será que é só isso? Ou será que tem outra coisa escondida ali? Às vezes ela fala uma coisa, mas se você conseguir descodificar aquilo ali tudo, você vai começar a perceber que tem mais coisa ali por trás. E que aquilo que ela fala não é a verdade absoluta. Então, pessoal, saber escutar é por isso que nós temos, olha, 2 ouvidos e uma boca, que é para aprender a escutar melhor os seus clientes, os seus pacientes,
para poder você ser mais assertivo no seu negócio. Certo, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês sobre a escuta ativa. Muito obrigada por todos que estão aí. Não esqueçam de ir lá no meu canal, Renata Nader, no YouTube, subscrever, colocar lá no sininho, no Facebook também, e também no Instagram, na minha página, Renata Nader Oficial. Eu espero vocês nos meus canais. E as empresas precisam também ver isso dos vendedores. Quem é a empresa que investir em técnicas de venda, vende mais. Isso mesmo. Parabéns. Obrigada. É isso mesmo. Temos que cada vez estar por dentro de todos os assuntos para cada vez nós aprimorarmos as nossas técnicas e melhorar mais. Isso mesmo, cada vez melhor. Porque o que eu sei hoje, não é? Cada vez que eu vou aprendendo, aí já, às vezes aquilo para mim já é mais difícil, não é? É mais desafiador, para não falar difícil, mas amanhã eu já aprendi outra coisa, aí eu começo a entrar na minha zona de conforto, que é aquilo que todo mundo gosta, né? De estar, não ter preocupação, faço aquilo com rotina. Mas, pessoal, zona de conforto não cresce. Zona de conforto não sai do lugar. Você tem que dar um passo e fazer mais coisa. E depois, justamente, vai entrar de novo numa zona de conforto e aí você pula para um outro degrau. E é assim que nós fazemos na nossa vida. Ok? Então, vamos lá. Um grande beijo, pessoal. Muito obrigada. E tudo de bom aí para vocês. E para semanas, temos também live. Não vou estar todos os dias da semana, mas temos lives também. Fiquem atentos aí às redes, que eu vou dizer aí os dias da nossa live. Ok? Um grande beijo. Muito obrigada aí por tudo. E até mais. E fiquem descansadinhos, fiquem com Deus e cuidado aí com essa pandemia que está cada vez ficando pior. Tomem muito cuidado, viu? Um grande beijo.